Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre transporte rodoviário de passageiros. Exclusivo: decisão sobre leilão da Itapemirim chega à reta final com intimação ao CAD e AANTT e petições da Águia Branca, Penha e Suzantur. A administradora XM Partners terá de se explicar para Ministério Público. Determinações são desta terça-feira, 19 de maio de 2026 e são trazidas de forma exclusiva pelo Diário do Transporte. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta a vinheta! A decisão sobre a data do leilão que vai definir quem vai ficar de maneira permanente com as 125 linhas e 746 mercados da malha interestadual correspondente às operações do falido grupo Itapemirim entrou nesta terça-feira, 19 de maio de 2026, na reta final, com uma decisão intermediária proferida pela juíza Isadora Bote Beraldo Moro, da primeira vara de falências e recuperações judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo e noticiada de forma exclusiva pelo Diário do Transporte momentos depois do despacho do juízo. O CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, órgão do Ministério da Justiça que verifica concentrações de mercado e eventuais práticas que impedem a concorrência, foi intimado a se manifestar sobre a proposta de edital apresentada pela administradora judicial da falência XM Partners. A ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, ligada ao Ministério dos Transportes e que regula o segmento de ônibus rodoviários interestaduais, também terá de se manifestar. A intimação do CAD e da ANTT é um pedido feito no processo pela Suzantur, transportadora turística Suzano Limitada, empresa de ônibus urbanos do ABC Paulista, que desde março de 2023 opera a malha da Itapemirim em forma de arrendamento. Em 27 de abril de 2026, também de forma exclusiva, o Diário do Transporte mostrou que a XM Partners apresentou uma nova minuta de edital. Houve poucas mudanças em relação ao edital apresentado anterior, mas que foi travado pela Justiça em outubro de 2025. Dois pontos considerados de atenção ao mercado mudaram, se destacaram o cumprimento da norma de transição de 3 meses entre a arrendatária das linhas e a vencedora homologada do leilão, e as possibilidades deixadas no edital de que sucessivos recursos
façam com que o arrendamento se arraste por tempo indeterminado, mesmo com o desfecho administrativo da concorrência. No mais, nem o valor de avaliação foi mudado em relação a 2025, 101,1 milhões de reais, 101 milhões 111 mil reais. Ainda no despacho desta terça-feira, 16 de maio de 2026, obtido pelo Diário do Transporte, o Ministério Público fez uma série de questionamentos à XM Partners e também sugeriu que as demais partes do processo se posicionem a respeito de alguns apontamentos feitos pela Aviação Águia Branca do Espírito Santo. A empresa capixaba peticionou no sentido de que seja retificada a cláusula para que a exigibilidade do pagamento fique condicionada à implementação das condições precedentes e ao efetivo fechamento da operação. Constituição Federal, parágrafo 7º ao 13, e subsidiariamente que seja determinado que os valores eventualmente pagos pelo arrematante sejam depositados em juízo, permanecendo indisponíveis até a implementação das condições precedentes, vedada sua utilização pela massa falida até o aperfeiçoamento da operação. Já a empresa de ônibus Nossa Senhora da Penha S.A. do Grupo Comporte apresentou impugnação à minuta de edital para que haja mudanças no sentido de aperfeiçoar a concorrência e para que a data não seja marcada até estes ajustes. A Susantur, por sua vez, também peticionou para que o leilão não seja marcado até o julgamento de todos os recursos junto ao TJSP, Tribunal de Justiça de São Paulo, o que pode levar meses ou anos, e destacou que uma decisão do STJ, Superior Tribunal de Justiça, a mantém com o direito de operar as linhas por arrendamento e que não foi decidido o fim do atual contrato que, na argumentação da empresa do ABC, permanece em vigor. Transportadora turística Suzano Limitada apresenta embargos de declaração alegando a omissão com relação à necessidade de intimação de todos os credores da arrendatária da ANTT e do CAD e de todos os interessados. B. Omissão com relação ao fato de que os acordões proferidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo ainda não transitaram em julgado e foram objeto de embargos de declaração. C. Omissão com relação à decisão do Superior Tribunal de Justiça que, na tutela, concedeu liminar para suspender a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que tratava sobre o suposto esgotamento do prazo do contrato de arrendamento para mantê-lo válido e eficaz. A Justiça ainda vai analisar as petições da Águia Branca
Penha e Suzantur. Arrendamento, como noticiou o Diário do Transporte, também de forma exclusiva nesta segunda-feira, 18 de maio de 2026, em outra esfera jurídica, uma diferença expressiva de valores envolvendo a questão do arrendamento das operações será analisada pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, que em 9 de junho de 2026 vai decidir se os trabalhos continuam sendo executados pela Suzantur até o fim do leilão definitivo ou se volta a valer uma decisão da Justiça de São Paulo que concedeu um novo arrendamento à Aviação Águia Branca do Espírito Santo. O contrato de arrendamento para a Aviação Águia Branca pela operação das linhas referentes à malha que era operada pelo grupo Itapemirim renderia para os credores em um ano 3 vezes e meio a mais que todo o período de 3 anos e meio do contrato atual da Suzantur. O período considera desde quando a proposta foi homologada pela Justiça Paulista em abril de 2025 até 16 de abril de 2026 e desde quando a Suzantur começou a fazer os depósitos em setembro de 2022 até 16 de abril de 2026. Levantamento mais recente finalizado de 16 de abril de 2025 a 16 de abril de 2026. O arrendamento pela proposta da Águia Branca de 3,02 milhões de reais mensais já teria acumulado 42,2 milhões de reais, 42 milhões 280 mil reais em 12 meses. Já em 42 meses do arrendamento para a Suzantur, toda a arrecadação foi de 11,9 milhões de reais, 11 milhões 935 mil 436 reais e 57 centavos. Galera, chegou essa notícia aqui pra gente e eu vou estar destacando aqui com vocês essa notícia. E essa eu trago diretamente da Justiça, pois decisão sobre leilão da Itapemirim chega à reta final e com intimação CAT e também a ANTT e petições da Águia Branca, Penha e Suzantur. Segundo informações do portal Diário do Transporte, a decisão sobre a data do leilão, que vai definir quem vai ficar de maneira permanente com as 125 linhas e 746 mercados da malha interestadual correspondente às operações do falido grupo Itapemirim, entrou nesta terça-feira, 19 de maio, na reta final com uma decisão intermediária proferida pela juíza Isadora Botti Beraldo Moro, da primeira vara de falências e recuperações judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, o TJSP, e noticiada de forma exclusiva pelo Diário do Transporte, momentos depois do despacho do juízo. O CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, órgão do Ministério da Justiça,
que verifica concentrações de mercado e eventuais práticas que impedem a concorrência, foi intimada a se manifestar sobre a proposta de edital apresentada pela administradora judicial da falência do grupo Itapemirim, que é a XM Partners. Já a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ligada ao Ministério dos Transportes e que regula o segmento de ônibus rodoviários interestaduais, também terá de se manifestar. Sendo que a intimação do CAD e também da ANTT é um pedido feito no processo pela Suzano, transportadora turística Suzano Limitada, empresa de ônibus urbanos do ABC Paulista, que desde março de 2023 opera a malha da Itapemirim em forma de arrendamento. E lembrando que no dia 27 de abril, também de 2006, também de forma exclusiva, o Diário do Transporte mostrou que a XM Partners apresentou uma nova minuta de edital. Galera, está chegando aí no tão sonhado leilão, mas no caso chegou a reta final com intimação CAD e também a ANTT. E as petições da Águia Branca, Penha e Suzano vão ver a cena dos próximos capítulos, pois eu creio sim numa grande reviravolta da Suzano, pois eu sei que com ela, tanto a marca como a pintura, que é icônica em nosso país, isso eu falo, da Itapemirim, vai continuar estampada em seus veículos, ao contrário de uma das empresas do Grupo Comporte, que é a Penha e também a Águia Branca, pois eu sei que com a Águia Branca ou a Penha, ou até mesmo a Expresso União, a marca e a pintura da Itapemirim vai desaparecer completamente. E eu vou estar destacando aqui com vocês exemplos de empresas que foram compradas por essas companhias. No caso, uma delas que representa o grupo. Destacando primeiramente a Águia Branca. Assim que ela comprou a Expresso Brasileiro e a Aviação Saudades, ela simplesmente acabou com as marcas Aviação Saudades e também com a marca Expresso Brasileiro. E aí, no caso, acontece também com o Grupo Comporte, pois assim que comprou a Expresso Fênix e também a Reunidas Paulista, está acabando aos poucos com as marcas Expresso Fênix e também Reunidas Paulista. E ela também está acabando aos poucos com a marca Princesa do Norte, que no caso pertence ao Grupo Comporte. E é o que pode acontecer com a marca Itapemirim se cair nas mãos do Grupo Comporte ou até mesmo da Águia Branca. E estou na torcida por vocês da Suzano, pois eu sei que com vocês a marca e a pintura Itapemirim vai continuar sendo estampada por muitos e muitos anos, ao contrário da Águia Branca e de uma das companhias do Grupo Comporte, que é a empresa de ônibus Nossa Senhora da Penha, pois sei que com elas, com a Águia Branca e com a Penha, a marca Itapemirim vai desaparecer completamente. Mas eu creio que com a Suzano, tanto a marca quanto a pintura da Itapemirim vai continuar sendo estampada em seus veículos por muitos e muitos anos. E com isso, vou ficando por aqui
e até o próximo vídeo.